Fala pessoal, tudo bem? Matheus, da Noritech. Bom, tem um aluno do nosso curso de geoprocessamento, né, do nosso curso online, interessado em estar adquirindo o plugin para identificação de daninhas e ele encaminhou um ortomosaico e pediu para a gente realizar o teste, né, de como o algoritmo vai performar aqui no ortomosaico dele, tá? Então vamos ver as principais funções e como o algoritmo vai performar, tá? Então, se a gente olhar aqui a imagem, tem bastante infestação, tá? Um pouco de corda, mamona, e tá com aqui, olha, uma porcentagem de infestação legal. Então é isso que eu vou passar no vídeo de hoje, tá? Se você interessa por esse tipo de conteúdo, ajuda a gente, se inscreve no canal, compartilha aí com alguém que você acha que vai gostar, dá um joinha, ajuda a gente a crescer no YouTube, beleza? E também, se você interessa, né, por esse tema, a gente tem um curso totalmente online, tá? Com aulas gravadas, focado nessa parte de geoprocessamento aplicado à agricultura de precisão. E temos o plugin, né, Nelore Tech, com várias funcionalidades. E o que eu vou passar aqui é esse tópico aqui, ó, de plantas daninhas. Então vamos dar início, vamos começar aqui o processamento, tá? A única coisa que a gente vai precisar é o ortomosaico, que o aluno encaminhou pra gente, tá? E esse vídeo vai ser um vídeo sem corte para mostrar aí o tempo de processamento que vai demorar nessa área. Essa área, né, a área que a gente vai processar dos talhões, que são aqui, ó, essas áreas aqui em circulado em preto, tem aí em média 25 hectares, tá? Então vou abrir a tabela de atributos aqui do talhão. A única coisa que precisa ter para funcionar, né, o plugin para rodar certinho a questão aqui dos mapas e tudo mais, precisa ter ID, né? O talhão precisa estar numerado 1 e 2, tá? Eu calculei a área aqui para vocês verem, média aí quase uns 25 hectares de área agricultável. Então vamos lá. Para identificação de daninhas, para rodar mais leve no nosso computador, né, e melhorar o tempo de processamento, a gente pode reprojetar esse ortomosaico para 10 centímetros por pixel, tá? Então foi isso que eu fiz, então a gente vai trabalhar com essa camada aqui, olha, de reprojetado, tá? Se a gente olhar, a gente tem, né, uma diferença de imagem, mas com essa imagem reprojetada a gente já consegue fazer a identificação e gerar os nossos mapas para aplicação com drone, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer para fazer a identificação das daninhas é utilizar a função 1, tá? Que essa função 1 vai gerar os nossos índices de vegetação e vai permitir, né, com que a gente faça a identificação das daninhas, tá? Então aqui é só colocar o reprojetado e colocar aqui a área agricultável, que são os talhões. Por quê? Porque se eu não colocar os talhões, ele vai gerar o índice na imagem toda, né? Só que a gente não precisa na imagem toda, a gente precisa somente nos talhões. Então isso daqui otimiza bastante aqui também o tempo de processamento, tá? E aqui a gente pode utilizar os principais, né? O GLI ou VARI, dependendo, né, do tipo de planta daninha que tem na sua área, tá? A gente vai utilizar aqui o GLI. Vou dar aqui um executar. Então vamos ver o tempo de processamento, vamos ver quanto tempo vai demorar isso. Demorou aqui, olha, 5 segundos, tá? Praticamente para rodar nessa área. Vou apertar aqui fechar. E daí depois que a gente tem o nosso índice calculado, reparem que tem daninhas, né? Tem aqui a função 2, daninhas, e a 2.1, né? Que está escrito daninhas 2.0, que é a segunda versão, tá? Então, eu vou rodar aqui as duas versões e vocês vão ver a diferença, né, dessas duas análises, tá? Então, a primeira, que foi a primeira versão que a gente lançou, eu vou colocar aqui, ó, o índice calculado, vou colocar aqui o talhão. Aqui eu dei uma olhada, ficou legal, né? O índice, o limiar para binarização, 0,7, tá? Aqui a área mínima de extração, eu vou deixar esse parâmetro mesmo, tá? Eu vou apertar aqui um executar e vamos ver o tempo de processamento que vai demorar essa análise, tá? Então, lembrando, para quem tem interesse em fazer a compra, né, desse plugin, pode entrar em contato comigo. Quem compra o plugin tem todo o suporte necessário para instalação. A gente pode rodar com uma área de vocês de teste para vocês verem, né, o resultado, para ver se compensa e tudo mais. E acaba compensando, né, para quem realmente trabalha com essa área, faz mapeamento, faz pulverização com drone, trabalha com muita área e ajuda, né, em todo esse processo. Tá? Lembrando que o nosso plugin também tem a questão aí de falha de plantio, restituição de linha, enfim, tem bastante coisa legal. Olha, encontrou aqui as daninhas, 31 segundos, tá? Para fazer esse tempo aí para encontrar as daninhas, tá? Vamos apertar aqui fechar. Eu vou tirar a transparência aqui e a gente vai ver o resultado, tá? Então vamos colocar nesse roxo, que eu vou tirar a transparência. Aqui eu vou colocar um roxo. Aumentar aqui aplicar. Então vamos ver a posição das nossas daninhas, tá? Tinha demorado acho que 35 segundos, né? Pra gente comparar aqui depois com a próxima função, que tá um pouco mais otimizado, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Então, ó, aqui acertou, né? A gente tem bastante daninha. Aqui em volta, ó, tem daninha, tá? Aqui, provavelmente tem um pouco, tá? Mas ele pegou um pouco de ruído nessa área. Ó, aqui. Aqui é um pouco de ruído, tá? Que a gente percebe. Então, essa função de daninhas,
ela acaba pegando bastante ruído, tá? Ela pega bem as daninhas, tá vendo aqui, ó? Só que eu vou desabilitar aqui a imagem, olha. Aqui a imagem, tá vendo que ele pega vários pontinhos, né? Que são ruídos. E por que pega esses ruídos? Porque a gente está trabalhando com imagem RGB. Tem essa questão aí de iluminação, sombra, enfim, e gera alguns ruídos. Mas, ó, as daninhas, fica bem legal o resultado, tá? Aqui a daninha tá morta, né? Então, por isso que não acabou pegando. Aqui também, né? Não sei se passaram algum produto, alguma coisa assim, tá? Aqui, ó, na região que tá viva, acaba pegando bem, tá? E bom, agora eu vou gerar aqui a função 2, né? Que é a daninhas um pouco mais otimizado. E vamos ver o tempo de processamento. Então, vou colocar índice calculado. Valor, né? Eu vou colocar o mesmo valor. Então, 0,7. Aqui o mesmo processo. Então, vamos ver o tempo de processamento. O outro lá, se eu não me engano, demorou acho que 35 segundos, né? Mas depois a gente dá uma olhadinha. Depois eu volto o vídeo e vejo se realmente foi 35 ou 40 segundos, tá? Vamos ver aí o tempo dessa nova análise. Ó, encontrou. Olha como a questão de tempo, né, de processamento, ele otimiza e tira alguns ruídos da nossa imagem. Então, ele processou aqui, olha, em 14 segundos, tá? Então, se a gente comparar com aqui com essa primeira função aqui, ó, de daninhas, melhorou muito o tempo de processamento, tá? E se a gente for ver, ó, isso aqui eu vou deixar em verde, transparente, né? Mas aqui eu vou colocar pode colocar um vermelho, tá? Pra gente comparar. Clicar. Ok. Então, vou desabilitar as imagens aqui, ó. Então, aqui a gente tem o primeiro, né? Que a gente viu que gerou alguns ruídos. E depois o segundo processo, né? Então, a gente tem uma análise mais refinada da posição das daninhas, tá? Então, eu vou habilitar aqui a imagem do ortomosaico. E vamos ver aqui, ó. Então, olha como que fica melhor a análise, tá? Por que eu deixei as duas funções? Porque às vezes depende de área para área, tá? Às vezes tem algumas áreas que esse daqui vai ficar melhor, só que vai demorar um pouco mais. Só que normalmente esse 2.1 acaba sendo melhor, tá? Então, olha aqui como que ele pega aqui a posição das daninhas. Claro, o plugin não é 100%, tá? Então, reparem que, olha aqui, ó, fica coisa de fora. Por isso que é necessário ter um analista por trás. Para estar fazendo essa conferência, o plugin é mais uma ferramenta para facilitar o trabalho de vocês, tá? Mas para quem trabalha com drone de pulverização, não tem muito problema, tá? Esses daqui ficarem um pouco de fora, porque ele pega esses em volta e a gente vai dar um buffer de aplicação, né? O buffer garante com que a gente pegue as daninhas nessa área aqui que tem uma maior pressão, né, de infestação de daninhas, tá? Então, analisando o resultado aqui, olha, as principais ele acaba pegando. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui, ó, pegou bem. De novo, aqui em cima ele também pega, tá? É uma análise um pouco mais refinada, né? Mas como eu disse, ainda tem alguns ruídos, né? Então, se a gente olhar aqui, só que diminui um pouco o ruído e melhora o tempo de processamento, tá? Qual que é a outra função que a gente tem? É aqui o percentual de daninhas. O que essa função vai fazer? Vai calcular o percentual de infestação na área total, tá? Ou seja, somando essas duas áreas aqui. Então, vou gerar aqui percentual, vou colocar daninhas e a área agricultável dos talhões, executar. Ele rodou aqui em 60 segundos. Agora ele gerou essa nova camada de porcentagem de daninhas. Se eu vim aqui, ó, abrir a tabela de atributos, eu tenho aqui, olha, a porcentagem de daninhas, que dá praticamente 1% de infestação, tá? Então, a gente soma toda a área de daninhas e divide pela área total, né, que dá 22 hectares, totalizando aí 1% de infestação nessa área. Depois a gente tem o nosso mapa de daninhas, que ele vai calcular a porcentagem de infestação por talhão, tá? Então, eu vou vir aqui em mapa de daninhas, eu vou colocar as nossas daninhas e aqui os talhões. E eu vou apertar aqui um executar. Ele rodou aqui em 50 segundos. Fechar, vou abrir de novo a tabela de atributos dessa camada aqui, ó. Abrir tabela de atributos. E novamente, então, o talhão 1 tem 0,60% de infestação e o talhão 2 tem aqui 1,5%, né, de infestação. Então, a gente vê que o talhão 2, que é esse daqui, tá mais infestado do que esse daqui de cima, beleza? Bom, então esse daqui são os mapas, né, que a gente tem. E um outro tipo de mapa é aqui a função 5, que é mapa de daninhas. E a partir desse mapa a gente vai fazer o mapa para aplicação com drone, tá? Então, vou apertar aqui a função 5 de mapa de daninhas. Somente eu vou colocar aqui a daninhas, a área também agricultável, que são os talhões, espaçamento horizontal e vertical. Normalmente a gente trabalha com 10 metros, tá? Vou apertar aqui executar e vamos ver aí o tempo de processamento nessa questão, tá bom? Então, vamos ver aí se
vai demorar muito. Esse processo aqui, esse mapa, ele vai demorar um pouquinho mais, tá? Porque ele precisa construir um grid, né? Uma grade 10x10 na imagem toda. E ele gerou esse mapa aqui, tá? Então a gente pode não ter muita informação, né? Aparentemente, mas se a gente abrir a tabela de atributos, ele calculou a porcentagem de infestação para cada quadradinho desse, tá? Aqui tá zerado porque não tem nada, né? Mas se a gente ver, ó, tem quadradinho que tá com até 60% de infestação. O que isso faz? Isso ajuda a gente a tirar os ruídos, né, na imagem. Então, às vezes tem um pontinho só pequeno, então esse quadrado aqui ele não vai ser ativado, né? Ou seja, ele vai ter uma infestação muito baixa e a gente consegue tirar esse quadradinho da nossa análise, tá? Para melhorar a visualização, eu gosto de colocar uma simbologia. Então, eu já tenho uma simbologia pronta aqui, ó. Eu vou vir em carregar estilo e vou adicionar aqui a simbologia 2, carregar, aplicar. Ok, então olha que interessante aqui. A gente tem os quadradinhos e aqui tem a porcentagem de infestação por quadradinho. Então, os quadradinhos em verde com uma infestação até 2%. E assim por diante, tá? Para aplicação com drone, o que eu gosto? Eu gosto de trabalhar somente... Deixa eu desativar tudo aqui, ó. Eu gosto de trabalhar de 5 a 100%, tá? Então aqui a gente tem as principais áreas infestadas. E a partir dessas áreas que eu vou trabalhar com o buffer, né? Por que eu não pego aqui de 2 a 5 também? Porque daí pode ser, né, que tenha muito ruído nessa análise, tá? Então eu gosto de trabalhar com de 5 aqui a 100%. E daí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou selecionar todos esses polígonos, vou gerar uma nova camada. Então, eu vou vir aqui em extrair feição selecionada, eu vou dar aqui um executar. Ele vai gerar uma nova camada somente com os polígonos que eu quero. E agora eu vou vir aqui na última função do plugin Nelore Tech, que é a parte de aplicação para drone, tá? Então, eu vou vir aqui em aplicação drone. Buffer, a gente pode gerar de 10 ou 5 metros aí. Então, vou gerar primeiro um de 5 metros e vamos ver como que ele vai gerar os buffers. Só colocar feições selecionadas e aqui eu vou colocar os talhões, tá? Executar. Então, buffer de 5 metros, tá aí o resultado, tá? Daí seria pegar essa camada aqui, exportar, né, em WGS84 e colocar no drone de pulverização. Ele ia aplicar nesses locais aqui, tá? Normalmente a gente trabalha aí com 10 metros. Então, agora eu vou gerar um buffer de 10 metros. Então, vou colocar aqui os talhões. Vou apertar aqui executar. Então, ele já rodou aqui agora com buffer de 10 metros, tá? Então, aí a questão da aplicação com drone, tá? E claro, isso daqui, olha, às vezes seria interessante a gente dividir esse polígono em dois, tá? Para não ficar uma missão, né, nesse formato, tá? Então, às vezes seria interessante a gente dividir essas missões aqui, tá? Mas eu vou tirar aqui o preenchimento para ver a região, né, que ele pega do buffer e mostrar para vocês. Vou colocar aqui um vermelho. Aplicar. Então, olha, essa região aqui a gente viu que realmente está com alta infestação, né? Então, ele pega bem aqui, olha. Pega bem. A região também, olha. Se, por exemplo, olha, eu vi, ó, que aqui ficou para fora, tá vendo? Tem algumas coisas. Eu posso pegar esse buffer e mexer nos vértices dele, tá? Então, eu poderia pegar aqui, ó, e mudando ele, tá? Facilita aí o tempo também. Enfim, basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui, ó, infestação. Aqui também. Aqui, olha. Tá vendo que ficou coisa para fora também aqui, olha. Aqui, ó. Coisa para fora. Então, aqui às vezes seria interessante, né? Eu fazer um quadradão aqui, assim, ó. Para pegar tudo isso. Porque a gente vê que tem bastante infestação mesmo aqui nessa área. Beleza? Aqui, ó, pegou bem. Aqui também, né? Nessa mancha. E olha. Aqui, ó, eu não sei se tem aqui. Então, por exemplo, você ficou em dúvida, não quer aplicar aqui, você pode vir, né, selecionar e deletar esse polígono, tá bom? Aqui, né, essa aplicação realmente tá com... Ele fez um quadradão aqui, né, porque tá bem infestado, né, essa região, olha. Muita infestação. Então tá aí basicamente, tá? Então o legal do QGIS é isso, que ele vai te dar um resultado, mas daí você pode trabalhar com ele, né? Você pode ajustar, alterar, modificar, adicionar. Isso que é legal, né? Que não é um resultado fixo e rígido, mas sim flexível, tá bom? Então é basicamente isso que eu queria passar do plugin Nelore Tech de plantas daninhas. Beleza, gente? Valeu, um abraço.